Olá, queridos, a paz de Cristo a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui, passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, comentários e mais informações das nossas escolas que muito acrescentarão na nossa caminhada com Deus. Você que não me conhece, eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também outras programações aqui da região. Eu tenho certeza que você será abençoado grandemente com este canal. Você que já me conhece, seja muito bem-vindo. E você que chegou agora também, seja muito bem-vindo. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 6 da classe de juvenis. Tem como tema os profetas em Israel. O texto principal desta lição diz: Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós, capítulo 7, versículo 15. Nesta lição nós veremos então qual é a principal função profética de um líder. Nós estamos estudando neste trimestre tudo sobre liderança. Nós vemos aí liderança no Antigo Testamento, a respeito dos reis de Israel, a respeito também dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Nós vemos também exemplos de homens de Deus no Antigo Testamento exercendo a posição de líder, né? E nós aprendemos muito com isso. Você que ainda não assistiu às outras videoaulas, eu convido a você a assistir. Eu deixaria aqui no link embaixo, os links embaixo, para você assistir às outras videoaulas. Então, nesta lição nós veremos então a respeito do profeta Amós, né, que é um profeta, né, que foi um profeta canônico. Inclusive ele é quem também foi inspirado pelo Espírito Santo para que fechasse a canonicidade da Escritura Sagrada, e através dos exemplos de liderança de Amós, nós aprendemos muito nos dias atuais. A liderança profética. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você que é adolescente, jovem, usado por Deus, você tem que exercer também esta liderança profética. Mas na frente nós veremos então o que eu estou querendo falar com isso. A respeito da profecia, a respeito do dom profético, a respeito de você ter uma autoridade profética na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, nós veremos isso, e eu quero convidar a você a ler conosco a leitura bíblica em classe, que está escrito em Amós, capítulo 7, verso 12 até o 16. Diz o seguinte: Depois Amazias disse a Amós: Vai, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Beliel, daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador dos sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Amós sofre uma opressão neste exato momento de Amazias. Amazias, ele era um sacerdote na época, e ele então pede para que Amós saia da terra e não profetize mais naquele lugar. E Amós então ele explica a sua situação, que ele era boiadeiro, cuidador de gados,
ele não queria, de maneira séria, exercer essa função profética, mas mesmo assim, ele profetiza e vai contra os pecados daquela nação naquele momento. O sacerdote se levanta e quer expulsar ele de lá, mas ele é um homem de Deus e ele entrega o recado de Deus. A principal atividade, melhor dizendo, de um profeta é anunciar aquilo que Deus manda dizer. Mas para a gente entender que é Deus que está mandando, nós precisamos então trabalhar nossa vida espiritual para exercer essa função profética. Ok? Nesta lição, nós temos aí 4 pontos importantes. Mas antes de tocar nesses 4 pontos, eu quero propor a você, meu querido professor, meu querido subintendente, a elaborar uma dinâmica aí com seus alunos. E a dinâmica é essa a qual nossa revista sugere. Fazer com que os alunos entendam essa função, entendam quão grande é e importante é essa função de exercer a liderança profética. Tá? Você vai levar para a sua classe papel e caneta e você vai propor a dinâmica de telefone sem fio. Colocar o tema da dinâmica de telefone sem fio. Você vai escrever uma mensagem no papel, dobrar o papel e passar para todos os seus alunos. De um a um eles vão passar esse papel, né, em volta e eles vão ler o papel. E todos vão gravar a mensagem que está no papel. E eles então irão falar no ouvido uma única vez para cada aluno aquilo que está escrito no papel. Mas antes deles falar isso, eles terão então que cantar um hino com todos ou separadamente. Um hino, pode ser qualquer hino que você escolher aí. E depois ele irá transmitir a mensagem para o seu colega ao lado. O propósito dessa dinâmica é fazer com que os alunos entendam o quão grande é importante você transmitir uma mensagem fiel, original, que Deus mandou você transmitir, para que não haja ali nenhum acréscimo, nenhuma diminuição. Todas as palavras que Deus mandar você falar, você tem que falar. Tá? Então, esta é o propósito dessa dinâmica. Você vai explicar isso para ele. O primeiro ponto desta lição diz: o que é ser um profeta? O termo profeta vem da expressão grega popetes, que significa falar em nome de. Então, como eu já expliquei aqui, é anunciar acontecimentos, pode ser acontecimentos futuros, ou pode ser uma advertência, ou pode ser transmitir uma mensagem que Deus ordenou para que você transmitisse. Esta é a função do profeta. Ele vai fazer com que as pessoas recebam a mensagem de Deus. Um profeta, geralmente, ele recebe a revelação de Deus através de sonhos, através da sua intimidade com Deus, através das orações. Né? Um profeta, alguém que exerce a liderança profética, ele tem total certeza que é Deus que está falando com ele naquele momento, que é Deus que está ordenando para que ele entregue aquela mensagem naquele momento. Precisa ter certeza, precisa ter convicção no seu coração de que é Deus quem está falando. O profeta não pode ter dúvida nenhuma da entrega dessa mensagem, não pode ter dúvida nenhuma de que é Deus em quem está falando. Então, a missão, o profeta, ele exerce essa função desta maneira. Ele entrega a mensagem que Deus mandou ele entregar, tendo a certeza absoluta que foi Deus quem mandou entregar. Sabemos que existem hoje religiões, denominações que creem que
o dom profético se findou no fechamento das Escrituras Sagradas. Tem também pessoas que creem que o dom profético ainda existe hoje, que é no caso de nós, assembleianos. Nós cremos que este dom profético ainda existe. Deus ainda levanta pessoas para exercer este dom profético, mas nós devemos ter cuidado, porque a palavra de Deus fala que para nós avaliarmos, julgarmos as profecias e não fazermos das profecias, que isto é o mais importante, algo doutrinário dentro das nossas igrejas. Nós temos que receber a mensagem de Deus e aprender com ela, obedecer à vontade de Deus. Nós sabemos quando o dom profético vem, quando a profecia que chega ao nosso favor é realmente Cristo, é realmente Jesus falando, porque nós sentimos um arder do Espírito Santo. Mas mesmo assim, nós não podemos formar doutrinas em cima disso. Sempre será o centro, sempre será a palavra de Deus. O centro do nosso ensinamento, da nossa doutrina, sempre será fundamentada na palavra de Deus. Não cabe ao líder ficar escravo das suas ideias ou opiniões. É necessário que aquele que foi vocacionado por Deus anuncie a vontade do Criador. Ele não pode ficar preso e vocacionado somente naquilo que ele pensa, nas suas opiniões. Ele precisa então saber que Deus está acima de tudo. Deus está acima das suas vontades. Deus está acima do seu querer. Ele precisa ser direcionado por completo pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Um grande exemplo que nós podemos tirar das Escrituras Sagradas é do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele recebe a ordenança de Deus para que ele profetizasse naquela cidade, na cidade de Nínive. Mas ele tenta fugir desse dom profético, ele tenta fugir da liderança profética. Todos nós conhecemos a história. Ele entra no navio, o navio então recebe da parte de Deus uma tempestade, uma turbulência, em que os tripulantes ficam apavorizados, ficam cheios de pavor, encontra Jonas dormindo na parte interna do navio. Então eles perguntam para Jonas quem ele era, porque todos estavam clamando os seus deuses, e Jonas era hebreu e não estava clamando o Deus dele. Então eles ficam furiosos, jogam Jonas no mar. Jonas então é engolido pelo peixe, pelo grande peixe, passa 3 dias na barriga deste peixe. Enfim, ele passa por diversas situações porque não exerceu a sua liderança profética. O profeta Jonas, ele é um exemplo em que nós podemos, então, extrair das Sagradas Escrituras. Meu querido aluno, meu querido professor, estimule isso em seus alunos, para que eles exerçam esta liderança profética que irá também edificar a vida deles. O segundo ponto fala o modelo de liderança profética no Antigo Testamento. Apesar de algumas exceções, como as dos profetas ligados ao poder real ou sacerdotal, a maioria dos profetas, tanto de Judá quanto de Israel, era de origem pobre da sociedade e, de maneira geral, os seus discursos estavam atrelados às justiças sociais do povo. A maioria dos profetas chamados por Deus, que nós vemos aí no Antigo Testamento, eram de origem pobre. Muitos deles não foram nem conhecidos, não foram nem canonizados, nem escreveram alguns textos bíblicos que nós conhecemos hoje, dando a entendermos a nós que esta liderança profética ela continua nos dias atuais. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias jovens profetizarão e velhos terão sonhos e visões. Outro exemplo de profetas no Antigo Testamento,
a qual esses profetas mais duraram, mais profetizaram, que as Sagradas Escrituras nos falam, é de Elias e Eliseu. Estes profetas profetizaram por um bom tempo, mas existem também aqueles profetas que não foram tão conhecidos nas Sagradas Escrituras ou que profetizaram em pouco tempo. O fato é que esta liderança, esse dom profético continuaria ao ponto de Paulo exortar aos irmãos os irmãos cristãos que surgiram após a vinda de Cristo, após a igreja estar instituída ali. Até o apóstolo Paulo profetiza e diz que profetiza também e que uns dariam então para ser pastores, outros para ser mestres, outros para falar o dom de língua, outros o dom de profecias, né? Então o apóstolo Paulo, ele esclarece essa questão para a igreja do Novo Testamento. Então, este dom é um dom que está hoje na atualidade e nós precisamos exercer esse dom para que nossa liderança possa estar, então podemos dizer assim, mais completa, né? Mais ativa, mais instrutiva, mais orientativa, mais atrativa aos olhos daqueles que estão ao nosso redor. Lembrando que o líder, ele está sempre sendo servo dos seus liderados. No mundo secular, no mundo aí afora nós vemos diferente. O líder, ele é mandão, ele ordena. Mas o líder dentro do meio cristão, ele é servo. Ele está lutando, trabalhando para o bem comum e para o crescimento de todos aqueles que estão à sua volta. O terceiro ponto diz: Amós, um clássico tipo de profeta do Antigo Testamento. A trajetória de vida do profeta Amós tipifica bem a liderança profética do Antigo Testamento. Oriundo de uma família de agricultores, pecuaristas, Amós levantou-se como profeta num tempo de crise social e espiritual para denunciar os demandos e as injustiças sociais presentes naquela nação. Diante das ameaças e das calúnias de Amazias, o sacerdote de Betel, Amós continuou firme e seguro em sua chama e vocação. Então, Amós estava totalmente confiante, totalmente seguro da sua missão, seguro do seu ato profético, seguro da sua liderança profética. Amós não tinha dúvida do que Deus ordenou ele falar. A nação de Israel estava passando por um período, por uma época em que ela tinha totalmente se desviado da presença de Deus. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam praticando total imoralidade social, né? Eles estavam, então, fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus. Por isso, Deus levantou Amós naquela geração. Por isso, Deus levantou Amós naquela época, para que ele profetizasse, exercesse esse dom profético naquela nação, para corrigir as falhas, porque Deus gostaria e quer sempre que o seu povo esteja próximo a ele. Nos dias atuais não é diferente. Deus quer também levantar profetas de Deus para poder exortar, corrigir qualquer erro que tenha acontecendo na sua nação, no seu grupo, na sua região, na sua localidade. Deus quer sempre levantar profetas hoje, nesta geração, para poder estar corrigindo o povo de Deus. Sabemos que nós não somos perfeitos, nós não somos homens perfeitos e precisamos sempre estar recebendo uma correção de Deus, quer seja pela sua palavra, quer seja pelo homem de Deus ou uma mulher de Deus que se levante com a voz de profecia. Queridos, desde que a profecia esteja alinhada com a palavra de Deus, nós devemos confiar no homem de Deus, porque a palavra de Deus, ela é quem nos instrui, ela é quem nos fala da verdade. João 17:17 diz que santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. João 8:32 diz também que
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então a profecia, estando alinhada com a palavra de Deus, com certeza ela vem de Deus e nós temos que atentar para isso. O maior serve o menor e o menor serve o maior. Os mais fortes toleram os mais fracos. Os senhores lidam dignamente com os empregados. Esta é a missão da liderança no mundo cristão, exercendo esta liderança profética. O líder profético, ele não se exalta por causa deste dom de profecia que ele tem, mas ele se torna servo dos outros. Ele se torna, então, praticantes da união coletiva, né? Ele quer no seu coração que todos cresçam edificamente juntos, que todos cresçam de maneira única em prol do reino de Deus. Ele serve a todo o vapor. Um profeta, ele não pode ser orgulhoso, ele não pode se exaltar por causa deste dom. Ele tolera os mais fracos, ele sabe que os mais fracos precisam de ajuda, então ele tem esse espírito de empatia, de se colocar no lugar do outro, para saber o que o outro está passando e assim ajudá-los. Amém? O quarto ponto fala o ministério profético como liderança do povo. Falando a linguagem do povo por meio do uso de várias imagens, comparações e metafóricas e metáforas campestres, Amós faz a mensagem de Deus compreensível à nação e cumprir o seu ministério com êxito. O verdadeiro líder cabe comunicar-se bem na linguagem do grupo que lidera. Meus queridos, a comunicação é algo importante e imprescindível no meio de um líder cristão, no meio de uma liderança cristã. Não adianta eu estar conversando com você aqui e você não está entendendo o que eu estou falando. Não adianta a gente se comunicar, ser o emissor e o receptor aí do outro lado não está entendendo o que eu estou falando. Então o verdadeiro líder ele precisa ter essa dinâmica e essa sensibilidade para poder falar a linguagem dos seus ouvintes, né? Nós gostamos aí, nós que já trabalhamos com adolescentes, nós gostamos de chamar pregadores em que eles têm a linguagem dos adolescentes, em que eles têm a maneira de se expressar, podemos dizer assim, dos adolescentes, porque nós entendemos que eles compreendem melhor a palavra que está sendo falada. Um jovem, um adolescente profético que tem o dom de profecia, que tem essa função de ser profeta de Deus, e ele se expressa melhor com a faixa etária, com a sua faixa etária. Gostamos sempre de colocar pessoas mais novas para poder pregar para adolescentes, para que eles possam também entender aquilo que está sendo falado. A linguagem que está sendo proposta aqui, o ouvinte tem que entender. Por exemplo, se eu for para outra nação, eu tenho que falar a língua da outra nação. Se eu for para um povo indígena, eu tenho que falar a língua indígena, ou então, pelo menos, ter um tradutor. Então, para a gente fazer com que as pessoas compreendam a mensagem, para que o profeta faça com que as outras pessoas compreendam a mensagem, ele precisa ser claro, ele precisa ser específico e transmitir a sua mensagem com êxito, porque com isso todos nós somos edificados e assim crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Tá bom, meus queridos? Fiquem na paz. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Eu quero falar para você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe nas redes sociais. Façam a palavra de Deus ser espalhada, anunciada cada dia para mais pessoas, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se assim Deus, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.